Bem, pessoal, estou gravando então esse vídeo conceito para explicar para vocês o conceito atribuído à velocidade relativa. Assim como o movimento é relativo, ou seja, para algumas pessoas ou algum referencial, alguma coisa pode estar parada e para outra a mesma coisa pode estar em movimento, a velocidade também é relativa. Para algumas pessoas está mais rápido, para outras está mais devagar. Se a velocidade é relativa, isso quer dizer que depende do referencial. Para uma pessoa pode parecer uma coisa, para outra pessoa pode parecer outra coisa. Depende de quem olha ou de onde se olha. Vamos para alguns exemplos. Primeiro, essa GIF, nós vemos dois carros aparentemente em movimento. Eles estão se deslocando em relação ao chão. Agora vamos analisar detalhes dessa imagem. Eu vou reduzir ela e deixá-la aqui no cantinho. Primeiro nós vemos que os dois carros estão em movimento e ambos se deslocam no mesmo sentido. O que isso quer dizer? Eles vão para o mesmo lado. Nesse caso, quem está no carro vermelho vê o carro branco parado. Faz sentido, não faz? Quem está no carro vermelho, se olhar para o carro branco, vê ele parado. O contrário também é verdade, quem está no carro branco e olhar para o carro vermelho, vai ver ele parado. Agora, se alguém estivesse aqui na rua, parado, veria os dois carros passando, veria os dois carros em movimento, porque, assim como o movimento, a velocidade também é relativa. A pessoa veria os carros passando numa velocidade muito alta, e agora, entre os dois carros, não. Quem olha para o carro branco vê o vermelho parado, e quem olha do carro branco para o vermelho vê o vermelho parado, e quem olha do vermelho para o branco vê o branco parado. Neste caso, a velocidade relativa dos dois é zero. Se um vê o outro parado, a velocidade relativa é zero. Vamos para um outro caso. Nesse caso aqui, eu não encontrei nenhuma GIF e utilizei bastante tempo para procurar. Eu gerei então essa animação, bem simples mesmo, só para a gente entender o conceito disso. A gente vê aqui um Uno passando, indo da esquerda para a direita, e um Ford Ka indo da direita para a esquerda. Primeiro, nós já notamos que ambos se deslocam no sentido contrário. Um vai para um lado, outro vai para outro lado. A velocidade relativa, nesse caso, é calculada pela soma entre a velocidade dos dois móveis. O que a gente vai fazer? Vai somar a velocidade de um com o outro para calcular a velocidade relativa. Vamos somar a velocidade de um com o outro. Vou dar um exemplo com números. Supomos que o Ford Ka esteja com a velocidade de 60 km por hora e o Uno esteja com a velocidade de 100 km por hora. Para calcular a velocidade relativa, nós somamos as duas. São 100 km por hora do Uno mais 60 km por hora do Ford Ka. A velocidade relativa é de 160 km por hora. O que quer dizer esses 160 km por hora? O motorista do Uno verá o Ford Ka passando com a velocidade de 160 km por hora. E quem está no Ford Ka verá o Uno passando com a velocidade de 160 km por hora, porque é a velocidade relativa entre os dois. O motorista do Uno, quando olhar para o velocímetro do carro, vai ver marcando 100 km por hora. E o motorista do Ford Ka, quando olhar para o velocímetro, vai ver marcando 60 km por hora. Porém, a velocidade relativa entre os dois, a velocidade que um enxerga o outro, é de 160 km por hora. Vamos para um outro exemplo. Neste caso aqui, nós temos dois carros que estão se deslocando no mesmo sentido. Primeira coisa que a gente nota é que os dois vão para o mesmo lado. Depois, a velocidade entre os dois é diferente, porque um está ultrapassando o outro. Neste caso, a velocidade relativa é calculada pela diferença entre a velocidade dos dois móveis. Como assim diferença? A velocidade maior menos a velocidade menor. Vamos utilizar um exemplo com números. Vamos supor que o motorista do carro 22 estivesse vendo no seu velocímetro a velocidade de 100 km por hora. E o motorista do carro 78 vê no seu velocímetro a velocidade de 80 km por hora.
Nesse caso, a velocidade relativa é dada pela diferença. Diferença, velocidade maior menos a menor. Eu vou pegar então a velocidade do carro mais rápido, a velocidade do 22, e vou colocar no lugar do VA, 100 km por hora menos a velocidade do carro menor, que está numa velocidade mais baixa, que é o número 78, que está a 80 km por hora. Nesse caso, a velocidade relativa entre os dois, 100 menos 80, dá 20. 20 km por hora seria a velocidade relativa entre os dois. O que quer dizer esses 20 km por hora? Isso quer dizer que o motorista do carro 78 vê o carro 22 passando com uma velocidade de 20 km por hora. E o motorista do carro 22 vê o carro 78 indo para trás com uma velocidade de 20 km por hora, porque essa é a velocidade relativa entre os dois. Pessoal, espero que esse vídeo conceito tenha ficado bem claro. Desejo a todos bons estudos, olhem o vídeo exemplo, executem os exercícios, fiquem em casa.